Bem, pessoal, oficialmente sejam bem-vindos ao nosso encontro, para aprofundarmos mais essa temática que está sofrendo algumas modificações agora nesse ano de 2023, tanto ao que se refere a alguns manuais de estágio, como também algumas cartas de apresentação, algumas fichas de frequência, algumas produções conceituais, então, que sofreram então essas devidas modificações agora nesse ano, até por um ajuste, nesse momento pós-pandêmico, e até fazendo uma breve retrospectiva, enquanto que antes da pandemia nós tínhamos então os estágios presenciais, ao qual nós realmente íamos em loco, desenvolvíamos alguma prática, tínhamos todo um preenchimento de uma ficha de frequência, parte disso. Veio a pandemia, então, tínhamos algumas opções, tanto o estágio híbrido, que era essa mesclagem entre o que o aluno fazia, tanto online como também presencial. Nós tínhamos também o estágio de extensão, a qual caberia usar o aluno também desenvolver uma sequência de videoaulas, para que ele possa então postar nas redes sociais, mesmo não listada, ou seja, somente quem tem um link possa com isso acessar. E depois toda essa produção, essas 8, 10 horas de aulas em vídeos, claro que eram vídeos picados, o aluno tinha isso como a sua produção, como a sua forma de extensão, uma estratégia até de contribuição da instituição de ensino superior para com a comunidade. E nisso agora estamos nesse momento pós-pandêmico, estamos com uma taxa de vacinação bem elevada e já podemos então voltar ao mais normal possível, ao que nós tínhamos como normalidade, a ida em loco, o fato de buscar solicitações de estágio, abrir campo realmente para que possamos praticar aquilo que nós temos enquanto teoria. E até começo essa nossa apresentação citando que, como cito para Paulo Freire, quando se une a prática com a própria teoria, se tem essa ação criadora e modificadora da própria realidade. Então, é muito importante colocarmos em prática aquilo que nós estamos vivenciando na teoria, aquilo que nós estamos lendo nos livros, sejam eles físicos ou mesmo digitais, estamos assistindo nas aulas, sejam elas no que vocês têm no Polo ou mesmo aquilo que vocês têm então em videoaulas. Então é a oportunidade que nós temos de até de testar o que dá certo para alguns públicos, o que não dá certo, o que deve ser ajustado, para que quando chegar o momento de irmos realmente sermos contratados, seja na área privada ou na área pública, tenhamos um repertório maior, tenhamos aí um arsenal de atividades, um arsenal de teorias, para que possamos então colocar em prática e chegar na própria unidade em si de ensino, chegar na própria academia de ginástica ou mesmo chegar em qualquer empresa e tenhamos um mínimo realmente de prática para depois, claro, ajusta-se conforme a necessidade do seu supervisor imediato às próprias demandas do ambiente em si. Mas é muito importante entendermos que essa relação de praxis, essa junção entre teoria e prática, ela é muito importante, ela se faz presente no nosso currículo, ela se faz necessária, tanto do ponto de vista obrigatório, que são os estágios que aparecem lá em média dos seus 40, 50, 60% de desenvolvimento do seu curso, já começam a aparecer para você os seus estágios então obrigatórios. Claro, se você já tem algum tipo de experiência na área, já cabe realmente a verificação da possibilidade de algum tipo de dispensa aí de estágio por tempo de experiência. E isso já agiliza, já ranqueia o seu desempenho junto ao seu ambiente virtual de aprendizagem, já impulsiona realmente o seu melhor desempenho mesmo, para que você possa o quanto antes concluir o seu curso e concluir então a sua grade curricular e buscar justamente essa formação acadêmica. E como nós sempre preconizamos em nossos trabalhos, é o momento do estágio, onde você vai colocar
as chaves em prática, ou seja, tudo aquilo que nós falamos de conhecimentos, que é aquilo que os livros, que os textos, que os nossos encontros lhes oferecem, né? As habilidades que você vai então desenvolvê-las na prática, colocando literalmente a mão na massa, né? E testando o que acontece, o que não em alguns públicos. A atitude é muito importante, não basta ter o conhecimento sem ter essa atitude mais proativa para realmente colocar realmente isso em vigência. Os valores, né, aquelas relações tanto de moralidade quanto de ética que se faz tão presente no ambiente profissional, e principalmente um dos meus preferidos são as emoções, principalmente quando nós tenhamos uma condição a qual trabalhamos em grupo. É um grande desafio para todos nós, né? Muitas vezes o meu amigo tem uma opinião A, eu tenho uma opinião B sobre uma mesma atividade específica, e num consenso, né, num jogo democrático, muitas vezes chegamos a uma opinião C, ao que é o melhor para o grande grupo. Então isso fecha essa chave ao que nós citamos dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes, dos valores então e das emoções então que vão estar em vigência nesse sentido. E com isso, né, é muito importante já termos em andamento aquilo até que nós queremos apresentar no nosso TCC, seja essa temática que você já deve ter visualizado no seu manual de TCC, a qual eu sempre costumo elencar aquilo que nós queremos apresentar enquanto trabalho de conclusão de curso a ser testado na prática em todos os estágios, seja ele na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, ou se você é do bacharelado, em diferentes contextos, ou na área do treinamento esportivo, na gestão escolar, ou mesmo recreação e lazer, enfim, em diversas áreas a qual você então vai estar indo à prática, né? Então colocar em evidência aquela temática específica que você quer então testar, né, na prática, até para que a sua apresentação lá, aquele último momento da nossa graduação, que é a apresentação da nossa banca, né, você possa então no seu discurso, na sua retórica, elencar esses elementos práticos, a qual você então colocou aquela temática. Por exemplo, se você é da educação física, sobre biomecânica e fisiologia, aspectos biodinâmicos voltados à relação de desempenho e atividade física e lazer, por exemplo. Então você vai colocar em prática, verificar o que os autores estão citando sobre o assunto, questioná-los a partir disso e ter realmente uma visão um pouco mais racional nesse sentido. Então, resumindo, é muito importante você já pensar na temática que você pretende apresentar no seu TCC, tanto em nível de projeto, que é um primeiro passo, quanto na construção do artigo científico, que é um segundo passo, como mesmo na apresentação da banca, que é o último passo em si. Então, ter essa temática em evidência e aplicar em todos os seus estágios já sensibiliza para a prática, lhe motiva a própria leitura e, naturalmente, quem sai ganhando é a própria instituição de ensino e também a própria comunidade em si. E agora, nesses estágios, nós temos alguns modelos diferentes, né? Algumas nomenclaturas vão ser muito semelhantes a qual nós definimos a sua prática em si. Porém, alguns elementos não estarão mais em vigência a partir agora, para quem pegar os novos manuais de estágio, né? Agora no ano de 2023, principalmente no mês de março agora, nós não temos mais o estágio de extensão. Então nós não temos mais aquele momento de gravação de vídeos. Isso já é excluído pela própria instituição de ensino. Entra em vigência agora somente o estágio, aquele prático, né, a qual nós vamos chamar tanto no bacharelado de um estágio mais profissional, qual você vai a campo em si, ou na licenciatura de um estágio de aprendizagem. O que se mantém é o estágio de cidadania, isso é tanto para a licenciatura como mesmo para o bacharelado, é aquela contribuição que você faz para a própria comunidade em si, de alguma maneira, de uma forma prática, né? E também o estágio de ciência, que é o momento em que você tem de produzir um artigo científico, a qual lhe cabe na prática participar, né, via webconferência, via algumas ferramentas como o Teams, por exemplo, de algumas reuniões com a nossa central de estágio, para que você possa discutir alguns artigos, você possa discutir as suas produções acadêmicas e ao final desses 7, 10 encontros,
produzir então um artigo científico que é o produto final desse estágio então de ciência. E com isso, para esses estágios é muito importante, reforço, essa ligação direta com o que nós temos com o próprio TCC em si. E quando nós pensamos, como é a própria capa do nosso encontro de hoje, que é iniciar essa sensibilização desses 3 formatos para o desenvolvimento do estágio supervisionado. Lembrando que esse estágio, ele oferece a você, estudante, a possibilidade de conhecer os cenários diversos de atuação, ligados aos diferentes níveis de ensino, como nós citamos, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E para que você possa realizar essa disciplina de estágio, você deve optar por um formato dos 3 formatos que nós vamos citar. Então, lembrando, você não precisa fazer os 3 formatos, tanto o estágio de aprendizagem ou profissional, você não precisa fazer também o estágio de cidadania e muito menos de ciência. Então você vai escolher um desses estágios e então enviar o termo de compromisso referente à própria solicitação específica. Mas quando nós pensamos, principalmente vocês da licenciatura, nós temos então um projeto, como nós citamos, de aprendizagem. Professor, o que afinal de contas é esse projeto de aprendizagem? Ele é realizado no campo, na escola em si, numa unidade de ensino formalizada, presencialmente, o estágio da educação básica, de modo geral, ou outras instituições de diferentes contextos, como, por exemplo, algumas ONGs. Eu, particularmente, vou fazer meus estágios em diferentes contextos em um grupo de escoteiros. Também sou acadêmico do curso de psicopedagogia, e também tenho os estágios tanto em diferentes contextos como educação básica. Então, os meus estágios em diferentes contextos, eu vou, inclusive, num sábado, ao qual os encontros com esse grupo de escoteiros acontecem, vou então levar minha carta de apresentação para que possa então pegar os documentos, pegar realmente os dados necessários para preencher então o meu termo de compromisso de estágio em diferentes contextos, ou seja, esse ambiente fora da escola. E o ambiente na parte mais da educação básica, vou buscar fazer ou numa creche, num centro de educação infantil ao qual eu também trabalho, ou alguma outra escola então que seja então próxima da minha residência, que facilite também o meu translado. Então esse é o projeto então para as licenciaturas de aprendizagem. Quando nós temos então o estágio em si de cidadania, é um projeto de estágio desenvolvido com a comunidade, a qual deve ser realizado em parceria com o polo de apoio presencial. Depois disso vamos debater isso um pouco mais na prática, mas resumindo, os dados do seu estágio serão levados junto ao CNPJ do polo de apoio presencial. O seu supervisor acadêmico provavelmente vai ser realmente esse que vos fala, o seu orientador educacional. Então isso a qual definimos então o estágio de cidadania. E por fim, para as licenciaturas, nós temos então o estágio de ciência, que é o projeto ciência, ao qual nós definimos isso. Ele deve ser realizado a partir então de 5 participações síncronas, de reuniões para linhas de pesquisa do seu curso, que fazem parte do seu grupo de pesquisa EAD. Então, ele pode ser presencial, ele pode ser híbrido. Se você mora nas imediações de Curitiba, por exemplo, você pode ir em loco, no Polo Garcês, em Curitiba, e desenvolver também esse trabalho presencial. E nisso, vários cenários profissionais que você pode desenvolver esse estágio, ou o estágio de gestão, ou da parte de desenvolver um trabalho, um artigo científico voltado ao currículo, voltado a aprendizagens, as múltiplas aprendizagens, a políticas públicas, enfim. E isso, nós temos então esses 3 tipos de estágio para as licenciaturas. Projeto de aprendizagem, nós temos então um projeto de cidadania e, por fim, um projeto de ciência. E para os bacharelados, professor, eu sou, de repente, acadêmico, bacharelado em educação física, eu sou bacharelado em música ou outro tipo de bacharelado. Então, quando na licenciatura nós falamos do estágio de aprendizagem, no bacharelado nós falamos do estágio de profissão, que ele também é realizado em campo, presencialmente, destinado prioritariamente para os cursos de bacharelado.
Então esse é os cursos, então esse estágio, essa nomenclatura é destinada então ao próprio estágio do bacharelado. Também no bacharelado nós temos a cidadania, o projeto de cidadania, que também é desenvolvido com a comunidade, em parceria com o Polo de Apoio Presencial. E também no bacharelado nós temos o estágio de ciência. Também deve ser realizado a partir de 5 participações síncronas, como nós citamos. Provavelmente será pelo Teams, né, que é um aplicativo da Microsoft, ao qual você vai estar naquele horário, digamos, segunda, quartas e sextas, das 7h30 às 9h30, por exemplo, para você participar de forma síncrona junto com os professores, orientadores, a qual vão te dar e vão debater as temáticas, vão te dar artigos para você ler, alguns resumos para você construir e ao final de tudo, né, juntar esses resumos e desenvolver um grande artigo científico. Algo que é muito importante, que chama também a atenção de vocês, até para fechar, né, fazer o desfecho do nosso encontro de hoje, que o estágio supervisionado da educação básica, aquele estágio obrigatório, ou seja, que nós temos opção de ou educação infantil, ou ensino fundamental, ou ensino médio, ou EJA. Então, se você aparece no seu ambiente virtual de aprendizagem, esse estágio de educação básica, né, educação infantil, traço, ensino fundamental, traço, ensino médio, traço, EJA, você vai escolher um desses estágios, a qual ele seja mais atraente e a disponibilidade de campo de estágio, então preencher o termo de compromisso e enviar um dos links a qual estarão disponíveis para você, né? E o profissional só pode ser realizado no projeto, né, de aprendizagem. Então, até pensando que esses estágios eles não podem então ser dispensados. Joia? Então esse é mais alguns dados básicos sobre esses principais 3 formatos, né, para o desenvolvimento do estágio supervisionado obrigatório, né, que você já alcançou ali os seus 30%, 40% já deve estar aparecendo para você então emitir o seu termo de compromisso. Lembrando que você muitas vezes também tem um tempo aí, às vezes até que extravasa a conclusão do seu curso, né, para desenvolver o seu estágio. Então leia todo o manual, todo esse manual eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, para que vocês possam também ter acesso aí, ler um pouco mais aprofundadamente e até vamos debater outros elementos desse estágio, então, o novo estágio, né, de 2023. Já, senhores, agradeço a vocês aqui então do YouTube, vocês que estão aqui no YouTube, vocês aqui que estão no Instagram, você do YouTube que não nos segue no Instagram, me siga lá no Instagram, Felipe Brito ITJ no Instagram, joia? E encerro com vocês aqui nas mídias e continuo para maiores esclarecimentos aqui no Google Meeting. Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.